Bom dia a todos aqui presentes, bom dia às pessoas que estão assistindo, ou boa noite, ou boa tarde, a gente não sabe que horário que a gente está entrando na casa das pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema bastante abrangente, que são soluções competitivas. Vocês vão nos perguntar muito durante esse período, nós vamos compartilhar as soluções que vocês apresentam e vamos melhorar muito o nosso resultado. A primeira questão seria saber quem sou eu. As pessoas que não se conhecem, dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, encontrarão soluções competitivas. Elas estão em busca sempre de justificativas. Então, a cada questionamento surge dessa pessoa uma justificativa para uma ação. Então, eu preciso me conhecer, preciso saber quem sou eu, é até um pensamento do nosso amiguinho ali, para daí eu conseguir avançar nesse processo. E aí vocês me diriam, agora eu fiquei preocupado, né, Henrique? É um pensamento que você começa a ter, né? Você começa várias interrogações na sua cabeça para que o resultado realmente aconteça. Meus pontos fortes, meus pontos a lapidar. A partir do momento que eu sei quem sou eu começo a saber onde são meus pontos fortes, que é o local onde eu preciso me concentrar muito mais, porque os pontos fortes eu posso potencializá-los para chegar com mais rapidez, para chegar com uma estratégia melhor, para encontrar uma solução realmente competitiva com os demais. E meus pontos a lapidar são pontos que todos nós temos. Não existe uma pessoa no mundo que diga: eu não tenho nada negativo, tudo em mim é ponto forte, tudo em mim é potencializado, eu não tenho nada para lapidar, Henrique. Tem sim, todo mundo tem alguma coisa, talvez essa pessoa não se conheça, então ela precisa se conhecer melhor, para daí ela lapidar esse ponto e ir minimizando o que ela tem de não tão bom hoje, né? E ela pode aproveitar isso e se destacar ainda mais no mercado. Nosso escritor Augusto Cury, já conhecido por muitos, que estuda bastante o comportamento humano, autor de Código da Inteligência, O Vendedor de Sonhos, entre outros livros aí, ele fala um pouco dessa arte de conhecer-se um pouco, né? Conhecer-se um pouco mais, eu digo. E ele tem uma frase bastante interessante: a vida é um ponto de interrogação, como a gente começou no começo. Cada ser humano, seja ele um intelectual, ou seja ele um letrado, uma pessoa que, entre aspas, seria sem conhecimento, é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Então, na verdade, pessoal, todo mundo pode contribuir, desde o intelectual ao iletrado. Então, a gente precisa, como a gente falou anteriormente, ter a percepção e, de repente, avançar muito mais. Será que vou ter que procurar respostas, então, Henrique? Sim, com certeza. O ser humano ele precisa dessa busca de respostas constantes. A pessoa que ela para e não busca mais nenhum tipo de resposta, ela fica inerte naquele cantinho, para mim tá bom aqui, ela não vai avançar, ela não vai encontrar a solução, ela busca sempre uma justificativa para isso, ela tem que ter uma resposta. Você acaba de fazer um questionamento, ela fala tal coisa, ela justifica sempre, e é isso que a gente está vendo aqui. Como é a minha fome? Eu tenho uma fome física, eu tenho uma fome emocional, ou eu consigo ter os dois tipos de fome? O que a gente quer dizer com isso? Se tenho só a fome do corpo físico, como é interessante, uma malhação, fazer um tipo de atividade física, é importante sim. Não vamos dizer, não vamos menosprezar, não preciso fazer mais nada, porque eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude. Fisicamente você precisa estar preparado, porque você não pode chegar dentro da empresa sendo um bagaço físico e também não pode sendo um bagaço emocional, que a gente vai falar aqui. Então eu preciso matar sim a minha fome física, mas preciso também muito matar a minha fome emocional, a minha fome intelectual, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso avançar, aonde eu posso enxergar uma solução, um resultado melhor. Pode ser que passe meus anos sem nenhum desenvolvimento intelectual. E por quê? Porque eu não consigo sair do lugar. Porque quando as pessoas falam para mim, você já leu um livro hoje? Eu falo, ainda não. Você já leu um livro há um mês? Ainda não.
Você já leu um livro neste ano? As respostas são: ainda não, eu estou pensando em ler tal livro. Então vamos tomar cuidado e vamos buscar fazer as coisas. A gente o tempo todo está compartilhando com a vivência de todos vocês. A vivência é algo fantástico. Eu troco informações com vocês, vocês trocam comigo, vocês trocam entre si e a evolução acontece. Pessoas que ficam paradas, apáticas, não querem fazer nada ou estão sempre contra aquilo, contra outra coisa, elas nunca vão encontrar soluções, elas nunca vão enxergar de maneira maior para encontrar uma solução. Agora sim, nós vamos falar de soluções e de justificativa. A maioria, vocês tenham certeza, nós imaginamos que com o trabalho, com o empenho de todos vocês, a gente não esteja nessa situação, mas a maioria das pessoas encontra justificativas, dezenas de justificativas para justificar um resultado não satisfatório, um serviço sem qualidade, uma tarefa que não cumpriu no prazo, e se não cumpriu no prazo, se não tinha condições de cumprir, não pegasse essa tarefa para si, não falasse eu consigo. Se você realmente tem condições de terminar essa tarefa, você pega. Se você não tem condições de uma, deixe para lá, fale, outra pessoa pode fazer isso para você, mas eu não posso assumir algo que eu não tenho a mínima condições de cumprir. E se eu tenho condições, eu tenho que entregar no prazo. Ah, mas não deu, ontem não deu, semana passada não deu, enfim. Algumas vezes até dizem que não tem sorte, é porque eu não tenho sorte, Henrique. Então, se eu não tenho sorte, como é que eu vou conseguir arrumar uma solução? É estranho a gente ouvir isso, mas é uma verdade. Tanto é que a gente vê uma interrogação cerebral, na qual a justificativa sempre ela vem de bate-pronto. Eu não tive tempo, eu estou com muita coisa para resolver, existem N coisas para eu fazer, então há uma preocupação constante em justificar e não em encontrar soluções, e soluções essas que podem ser muito mais competitivas. E com certeza essa diferença você vai conseguir através dos resultados, do seu empenho. Tem pessoas que passam a vida inteira justificando. Ela justifica porque ela não conseguiu isso, ela justifica que ela tentou, mas não dava, que ela teve os motivos dela, e evidentemente essa pessoa vai passar a vida inteira justificando mesmo. Gasto muito mais tempo em busca de justificativas do que no encontro de soluções. Então a gente tem que começar a pensar. Nosso amiguinho ali está pensando, será que eu estou o tempo todo buscando justificativa? Vocês já imaginaram, alguém fez um questionamento, eu já tenho justificativa na minha mente. Então vamos parar um pouco e vamos começar a buscar a solução. E existem sempre oportunidades de soluções. Basta você querer, basta você estudar mais, você se empenhar mais, que sempre vai aparecer. Até às vezes aparece um insight na sua cabeça, eu podia fazer isso para fechar uma venda, para fechar uma locação. Existem inúmeras possibilidades. O que acontece é que às vezes a gente não enxerga isso, a gente fica retraído e não encontra a solução, a gente encontra sempre a justificativa. Existem dois comportamentos, que é o comportamento defensivo. Nesse eu faço parte da problemática, né? É aquele cara que sempre diz coisas negativas. Exemplo ali que a gente colocou, eu acho que isso não vai dar certo, tenho minhas dúvidas. Então é uma pessoa que sempre coloca o problema já, ela sempre coloca na defensiva. Eu acho que não vai conseguir, eu acho que vai ser muito difícil. Enfim, é uma pessoa que você não deve se espelhar nela, que você não deve imaginar que ela esteja com a razão, porque você com certeza vai encontrar uma solução. E aí sim, você vai estar no comportamento proativo. Nesse comportamento eu faço parte da solucionática, eu faço parte da solução. Exemplo básico que a gente colocou, a pessoa está com dúvida, ela não está conseguindo resolver, mas ela para e diz, eu vou analisar as possibilidades sobre essa questão e eu tenho a certeza que vamos encontrar uma solução. Ou seja, pode ser até que esse indivíduo não consiga o resultado almejado, mas certamente ele vai ser muito, mas muito superior ao amigo dele que está na condição defensiva, de sempre justificar, de sempre não ter tempo, de sempre chegar atrasado nos compromissos. Então ele já tem o justificativo porque ele chegou atrasado porque o pneu furou, ele chegou atrasado porque imaginou que o trânsito não ia
está tão lotado. Então, a cada vez há uma justificativa para ele. Enquanto o cara da solução, a pessoa da solução, ela sempre encontra uma forma de chegar no resultado. É o que eu falei, pode ser até que ela não tenha um resultado extraordinário, mas ela está em busca da solução. Quem busca a solução vai conseguir o resultado. Pessoas que buscam soluções competitivas, elas são, primeiro, perseverantes, elas são disciplinadas, elas tentam até conseguir. Às vezes você vê uma pessoa dessa exausta, ela fica pensando, ela fica buscando alternativa, ela chega no final do dia e ela fala, eu acho que à noite eu vou pensar em mais alguma coisa para amanhã cedo eu ter uma solução. É o tipo de pessoa que resolve, é o tipo de pessoa que está ali para tentar. Então ela não busca, a primeira ideia dela não é a justificativa, é pensar num plano de ação. Ela traça um objetivo, monta um plano de ação e ela vê aonde ela pode melhorar aquela questão. Ela analisa aquela questão de uma maneira muito maior. Gostam de aprender coisas novas. Então são pessoas que estão sempre andando um pouco mais, tem alguma coisa que é novidade, tem uma tecnologia, então ela busca saber, se ela tiver dificuldade ela busca um colega, fazem o que precisa ser feito. Esse é um detalhe muito importante para todas as pessoas. Se há uma tarefa, pode ser até que seja chata, pode ser que seja monótona, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Se assim eu me conduzir, o resultado vai aumentar. Respeitam as diferenças. Cada pessoa é diferente. Não tem ninguém aqui nessa sala, não tem ninguém nos assistindo que seja exatamente igual. Nem os gêmeos são iguais. Cada um tem um comportamento. Às vezes um é mais tímido, o outro é mais extrovertido, o outro tem um pensamento mais rápido, o outro está mais lento. Cada ser humano é único. E essa é a magia de sermos pessoas humanas, né? Esse é o grande diferencial que a gente tem. E a gente vai crescendo com isso, que a gente inova. Esse respeito à diferença, eu acho que a gente pratica isso o tempo todo e ele vai levar a gente muito mais longe. Trabalho em equipe. Quem não consegue trabalhar em equipe, o individualista hoje, ele não tem espaço nas empresas. Ah, eu sou muito bom, eu tenho conhecimento, eu me apresento bem, eu sou o engravatado, eu sou o cara que faz a diferença, eu sou o bambambam, eu acho que eu posso ser o melhor, e deve ser o melhor, só que eu não posso ter esse comportamento de individualista. O individualista ele não sobrevive. Aquele cara que está sempre pensando, eu posso levar vantagem sobre o meu colega, porque eu sei um pouco mais, sai fora desse cara, ele não vai te passar valores. Procure uma outra pessoa, talvez até uma pessoa que tenha um pouco menos de conhecimento que ela, mas que ela esteja disposta a ajudar, que ela esteja disposta a compartilhar. Existem muitos líderes, eu posso chamar de líder, aquele indivíduo que ele compartilha, que ele ajuda, que ele vê que de repente ele está gastando, até demandando um tempo dele para ter um resultado alheio, que talvez venha como consequência para ele, porque a liderança ela está ganhando às vezes em muitas situações, e deve ganhar mesmo, a gente não seja hipócrita aí que você vai trabalhar o tempo todo sem ganhar, mas para quem quer essa situação, o individualismo ele tem que ser tolhido, ele tem que ser extirpado. Então quem é individualista não pode ficar trabalhando e nem consegue trabalhar em equipe, e talvez não sobreviva nesse mercado. Entregam mais do que promete. São pessoas que você pede um relatório para ela básico, e ela te passa um relatório, ela te faz um comentário e ela te faz uma observação a mais. Então elas vão além do que foi pedido. Não perdem tempo se queixando porque vê os problemas como oportunidades de se superarem. Então foi passada uma coisa que não está tão fácil de ser feita, talvez um obstáculo, e aí sim, essa pessoa se supera, ela tenta entender mais aquilo, ela estuda, ela procura alternativas, ela conversa com um colega, e o que você acha que eu poderia fazer? O resultado vai com certeza aparecer. São pessoas bem-sucedidas. Vocês já viram um fracassado? Ele está sempre reclamando, ele está sempre justificando. E o bem-sucedido não. O bem-sucedido, desculpe, ele encontra alternativas para que esse resultado aconteça. E não se preocupa com justificativa. São pessoas normalmente que acham soluções, enquanto o resto, ele está só se queixando. O resto, ele tem justificativa. Se ele vai fazer uma apresentação como essa, ele diz, hoje eu estou doente, hoje eu estou com um pouco de tosse,
A gente tem que se superar. Então, se você tem, eu estou com uma gripe, eu estou com alguma coisa, eu preciso caminhar muito mais, eu preciso me esforçar, eu vou tomar um medicamento para melhorar, eu acho que eu estou desanimado já, e vou ficar a semana inteira em casa. Encontram mais tempo que as demais, a gestão do tempo. Nós já falamos disso. Vocês já viram aquelas pessoas que a gente falou no princípio, elas nunca têm tempo. Então, essas pessoas fazem uma gestão do tempo péssima, nem pode ser uma digestão, porque não fazem. Elas sempre estão atrás com algum tipo de atividade. Se você pergunta se ela terminou, ela vai te justificar novamente. Ela vai te dar N desculpas para dizer, eu não fiz, eu não terminei, eu estou pensando que nisso ainda, foi uma coisa que me atrapalhou, enfim, N justificativo para dizer que não tem tempo. E por outro lado, vocês observem, pessoas que têm menos tempo que essa pessoa que justificou, terminam as tarefas, fazem alguma coisa a mais, buscam outras alternativas, vocês vão conhecer N profissionais na vida de vocês, que eles vão muito mais além. É lógico que eles sacrificam um pouco mais, mas como nós dissemos, todo sacrifício, ele tem um benefício, podem ter certeza disso. São organizadas e por isso sofrem menos. No passado se falava, o corretor ele precisa ter um certo talento para a venda, mas não precisa ser organizado não. Hoje isso é uma mentira, porque o perfil do corretor de imóveis de hoje precisa ser uma pessoa disciplinada, precisa ser uma pessoa comprometida, precisa ser uma pessoa, como vocês falaram, prestativa, trabalhar em equipe, ter foco, ser organizada, ter uma flexibilidade para a mudança, porque senão ela não continua como corretor de imóveis. Ela precisa de tudo isso para que esse resultado aconteça. Eu fico feliz de compartilhar com todos vocês esses treinamentos e também vindo de vocês muitas informações, muita coisa que a gente começa a trocar aqui, foram coisas que vocês mesmos compartilharam durante o dia. Então a gente está trocando, a famosa trocando figurinha para a gente ficar melhor, até a gente encher o nosso álbum. Quando o álbum estiver cheio, a gente está sempre além dos demais. Falar um pouco sobre o meu currículo aqui. Eu sou graduado em gestão de recursos humanos, para quem não conhece, de repente vê o Henrique todo o tempo todo falando. Será que realmente conhece um pouco? É o que eu falo, a gente tem que buscar realmente um pouco mais. Eu busquei, além de conhecer sobre a corretagem, como eu sou da área de recursos humanos, eu busco todo dia me especializar também nisso. Então conhecer um pouco mais sobre os processos, conhecer muito mais sobre recrutamento e seleção, sobre remuneração e incentivo, sobre liderança, que é um fator importante para todos aqui, porque você tem a liderança interna, aquela que te comanda, aquela que vai. Então a gente precisa melhorar esse tipo de ponto também. O meu curso técnico de corretagem eu fiz pelo Instituto Monitor, há um bom tempo já. Tenho 20 anos de experiência, tanto em gestão de pessoas como em gestão administrativa. A gente sempre está aprendendo, eu digo que passa 20, passa 30 anos e a gente sempre está caminhando um pouco mais. Gerenciei algumas empresas de pequeno e médio porte na região, na área de entretenimento, na área de saúde, na área de recursos humanos e agora na área de beleza e estética, e agora estamos na área do mercado imobiliário. É uma área que eu gostei bastante, que eu acredito que a gente consegue um resultado mais muito superior, desde que a gente trabalhe também bastante. Nós temos um projeto CAPOS, hoje de treinamento, que está registrado na Biblioteca Nacional, que todos vocês conhecem, para treinamento de novos corretores e também compartilhar as informações com vocês. Tenho 3 livros no mercado aí também sobre o cotidiano, até vocês, se quiserem saber, é só pesquisar um pouco nas livrarias aí. E tem alguns artigos no mercado imobiliário que a gente está compartilhando, inclusive no nosso blog, que vocês têm acesso, estão também nos blogs de outras empresas, o que é bastante interessante. Todo mundo tem que ter uma coisa que ela faça muito bem. Então, quando a gente está compartilhando essa informação, vamos pensar assim, eu vou fazer muito melhor. Se eu estou no ramo imobiliário, vamos fazer mais do que os demais, vamos entregar mais, como a gente falou. Se pedirem X, vamos entregar X mais Y. Então vamos somar tudo isso, o resultado de vocês vai ser superior e vai com certeza agregar valor. Pessoas que não agregam valor, elas não agregam nem para si e não agregam para a empresa, não agregam para os colegas. Vamos conviver com esse grupo que é muito forte,
que eu até gostaria de parabenizar esse momento, tanto os que não estão aqui, que estão nos assistindo, quanto os que estão presentes, que dedicaram aí seus 20, 30 minutos para a gente compartilhar mais informações. Então, boa sorte para todos aqui, que a gente consiga caminhar muito mais do que a gente imaginava conseguir. É isso aí. Meu desejo é de muita felicidade para vocês também. Obrigado.